Irmãos, nós continuamos hoje nossa jornada pelo livro dos Salmos. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Salmos que edificam e consolam. A intenção é percebermos, através dos Salmos, a ação de Deus que nos edifica, que nos faz crescer, que age em nossas vidas, nos ensinando uma espiritualidade dinâmica, uma espiritualidade prática, e ao mesmo tempo perceber como esse Deus, a presença desse Deus, a figura desse Deus, à medida que crescemos nele, consola o nosso coração. Hoje nós damos mais um passo e o último dessa série, e nós temos por tema da mensagem de hoje o título Convicções para dias soturnos. Convicções para dias soturnos. Eu acredito que nos dias nebulosos, nos dias mais tristonhos, nos dias de angústia, nos dias que nós não estamos bem, algumas convicções são necessárias para a nossa estruturação e a nossa permanência. Porque se nós não tivermos algumas convicções espirituais, algumas convicções da nossa fé, nós somos facilmente abalados. E nós temos a tendência, então, de, nesse abalo, acabarmos caindo, abandonando o Senhor, às vezes, até não abandonando o Senhor, mas nós podemos acabar sofrendo mais do que deveríamos sofrer nesses momentos de dificuldade. Hoje nós vamos trabalhar o Salmo, que talvez seja o salmo mais conhecido das Escrituras, mas também o salmo menos compreendido de toda a Escritura. É um salmo que ele vem recheado de muitas nuances, e por causa disso, as pessoas costumam interpretá-lo de uma forma muito espiritualística, de uma forma muito mística. É esse salmo que, às vezes, você chega na casa das pessoas, tem uma Bíblia aberta nele. É esse salmo que, às vezes, você chega na casa de uma pessoa, talvez a Bíblia não está aberta, mas para evitar que o ataque de demônios, para evitar os problemas, as catástrofes, as adversidades da vida, para evitar as situações mais adversas que podem nos ocorrer, a pessoa acaba colando ele atrás da porta, né? Porque eles não querem que esses males entrem pela porta. Então esse salmo ele é usado ali como um tipo de proteção pelos crentes. Mas nós precisamos entender se realmente é isso que as Escrituras querem nos ensinar com ele. É esse realmente a intenção de Deus de ter permitido que esse salmo fizesse parte do saltério. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 91. Nós vamos lendo esse salmo e vamos conversando a respeito dele. E eu gostaria que nós pudéssemos, então, entender de fato o que as Escrituras querem nos ensinar com esse salmo. Se realmente essa percepção popular do uso desse salmo está certo, se é assim mesmo que nós devemos usá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, ou se existe algo melhor, mais bonito, mais profundo. Vamos ler, em primeiro lugar, os versículos 1 e 2. Olha como o salmo começa. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O salmista ele já começa mostrando a sua fé, expressando a sua fé. Ele está falando quem é Deus para ele. Ele está dizendo, aqueles que se aproximam de Deus,
aqueles que fazem de Deus a sua morada, aqueles que acabam por ter Deus como um abrigo seguro, conseguem ter uma visão gloriosa desse Deus. Não é uma visão de mais um Deus. Não pode ser apenas mais uma força, como um pé de coelho, como o trevo de 4 folhas. Deus não pode ser mais um instrumento místico para impedir que nós sejamos acometidos de algum mal. Deus não é esse tipo de figura que nós usamos simplesmente para mera proteção. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus Altíssimo. Ou seja, todo o resto é inferior a esse Deus. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que eu posso fazer abrigo nele. Não é só porque ele pode me livrar do mal, mas é porque tudo está na gestão desse Deus. Ele controla toda a criação, porque tudo foi criado por ele. E foi criado por ele como? Foi criado por ele porque ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso, como está no texto. Todo o poder está na mão dele. Então ele tem todo o poder disponível para nos guardar. Para guardar o nosso coração, para guardar a nossa casa. O Deus do salmista não é só Deus, é o Deus dele. Ele vai falar, tu és o meu Deus. É uma relação pessoal, é uma relação de intimidade, é um relacionamento que ele desenvolve com uma pessoa, não com um objeto, não com uma força impessoal, não com uma força que ele está tentando manipular para se dar bem, para o seu bem-estar. Não, esse Deus ele é pessoal, é um relacionamento recíproco de amor e cuidado. Esse Deus é uma pessoa com quem ele se relaciona. Eu não gosto, irmãos, de usar jargões, nem frases de camiseta evangélica. Mas hoje cabe uma frase aqui que a maioria conhece, que é aquela frase, não mostre para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É isso que o salmista está fazendo. A vida ela é cheia de dificuldades. A vida é dramática. Tem vicissitudes, sabe? Existe uma série de situações que nós não conseguimos controlar. Mas ele olha e ele tem uma visão gloriosa de Deus. Ele está olhando e fala, olha, tem muita coisa que eu não consigo controlar, mas o meu Deus é grandioso. O meu Deus é onipotente, ele é todo poderoso. Ele pode resolver qualquer coisa. Nós precisamos adquirir essa visão gloriosa de Deus em frente às nossas dificuldades, frente às nossas calamidades, aos nossos problemas. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus para termos essa visão. O salmista continua no verso 3, falando assim, ele o livrará do laço do passarinheiro ou do laço do caçador e do veneno mortal e da peste perniciosa. Como algumas traduções dizem, aqui começam algumas promessas. O salmista começa a nos mostrar promessas. O laço do passarinheiro aí, talvez seja alusão a armadilhas que os inimigos causam, que os inimigos podiam colocar no caminho de um exército. Por quê? Porque agora ele vai começar a formar a imagem de um grande exército se formando e sendo conduzido para a guerra. E entrando no ambiente de guerra. O exército, ele está correndo o risco de entrar numa emboscada. Ou então, por causa da falta de higiene, por causa da falta falhou a palavra agora. Do saneamento básico. Né? Por falta de saneamento básico, as pestes se propagavam com muita facilidade no meio de um exército. Se alguém ficasse doente, era provável que aquilo podia se tornar uma epidemia e contaminar todo o exército. Então ele está falando, olha, Deus vai livrar você dessas coisas. Então são perigos que espreitam,
que nos espreitam e nos atingem repentinamente. É aquilo que você não tem controle, que de repente você se vê em situações que se apresentam e roubam a sua paz. Mas Deus está no controle disso. No versículo 4 ele vai dizer assim: Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele está agora mostrando como Deus vai guardar as pessoas, como Deus vai guardar o cristão. É como uma galinha, ou como uma ave, que abre as asas e protege os seus filhotes, protege os seus pintinhos das intempéries. Pode vir a chuva, pode vir a chuva mais forte, mas os filhotes, eles se abrigam debaixo das asas da mãe e estão seguros ali. Ou como o guerreiro que está atrás de um escudo, como uma muralha de escudos, que é formada por 4 segmentos de soldados, e atrás dessas muralhas, eles não podem ser atingidos pelos inimigos. Deus é esse escudo que está sempre protegendo. No versículo 5 e 6 ele vai dizer: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui o ambiente volta a ser de guerra, irmãos. O terror noturno pode ser uma doença altamente contagiosa, que se alastra com rapidez, ou um inimigo que ataca na escuridão e que tenta destruir o exército num ataque repentino, usando a escuridão como efeito surpresa. Mas Deus está sempre protegendo o seu povo. Mas no meio-dia, no calor da batalha, quando os arqueiros tomarem posição e eles atirarem as suas flechas, e as flechas serem tantas que escurecem o céu, ainda assim Deus guarda. Ainda assim Deus guarda o seu, aquele que o pertence, no meio dessa batalha terrível. Uma chuva de flechas naquele tempo era um cenário terrível. As flechas eram armas automáticas do dia de hoje. Mas Deus está sempre protegendo de qualquer tipo de fator terrível. Elas voavam em direção ao exército inimigo e feriam um grande número de pessoas. Mas Deus está sempre protegendo. E a peste que se propaga no meio-dia pode ser também aquela peste que, depois de uma série de incursões do exército à batalha, quando eles voltam, eles estão agora sujos, as feridas estão purulentas, agora eles estão tratando dos feridos, e esse ambiente gerava peste e pestilência com muita facilidade, que podia contagiar um grande número dos soldados, não apenas aqueles que estavam feridos da guerra, mas até mesmo aqueles que estavam saudáveis. Mas Deus é poderoso para guardar. Deus está sempre guardando os seus. E aí no versículo 7 e 8 ele diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Os inimigos estão contra você. Eles estão atacando fortemente. Mas as flechas estão voando. E você está olhando para um lado e tem gente caindo e morrendo. E para o outro lado, mais gente caindo e morrendo. Mas o Senhor está guardando você. Fala a verdade, tem razão das pessoas olharem para esse salmo e falar assim: eu vou deixar esse salmo aberto na sala de casa para minha proteção. Porque o que parece nesse salmo é que as promessas, na verdade, nos dizem que o crente, o cristão, o servo de Deus tem uma blindagem contra todos os males. Nada pode nos atingir. Muitas igrejas utilizam esse salmo dessa maneira. Muitas igrejas têm essa visão teológica. Portanto, se você está passando por alguma adversidade, algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, nada mais é do que um forte ataque do inimigo e você está fraco na fé, ou porque você está em pecado e você não está próximo de Deus. Mas
nos parece, biblicamente, que não é isso. Por quê? Porque se nós olharmos a vida do Senhor Jesus, que foi esse salmo encarnado, isso não aconteceu com ele. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi surrado, ele foi crucificado e ficou nu no alto daquela cruz. Parece, então, que esse salmo não tem valor, se nós olharmos nessa perspectiva. Todos os discípulos de Jesus, menos João, morreram sendo martirizados. Eles foram assassinados. Os discípulos. Então, quer dizer que pode ser que esse salmo está errado. Mas não foram só os discípulos. Se nós vermos na história da igreja, a quantidade de cristãos que foram mortos por amarem verdadeiramente a Deus, por servirem a Deus genuinamente. É intenso, chegando o tempo de Tertuliano, dizer assim que o mundo estava banhado em sangue, por causa do sangue dos cristãos. Então esses cristãos não eram tão cristãos assim, se nós olharmos por essa ótica. E poderíamos dizer que nem Jesus era tão cristão assim, porque ele também sofreu. Nós só temos duas opções. Ou o salmo está errado, e nós tiramos ele da Bíblia, ou nós estamos entendendo esse salmo de maneira errada. Ou a nossa leitura dele está acontecendo de forma errada. Ou a nossa compreensão de mal e daquilo que é mal diverge daquilo que a Bíblia e o próprio Deus entende por maldade. Vamos continuar a leitura. No versículo 9, olha como é que ele continua. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. É uma promessa de livramento, uma promessa total, de blindagem total. Por que ele vai ser livre? Porque ele fez de Deus o seu esconderijo, a sua morada. Essa é a questão aqui. Esse homem que ama a Deus está escondido em Deus, e Deus o está guardando. Mas parece ser a promessa de uma blindagem. No verso 11 a 13, vai dizer: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Olha que promessa! Deus providenciará todo tipo de livramento. Como ele vai fazer isso? Ele vai mobilizar hostes espirituais, angelicais, para guardar o servo de Deus. Isso é verdade. E também vai imunizar o servo dele de qualquer vicissitude da vida. Seja a serpente e o veneno da serpente, ou da fúria do leão mais bravio. Deus pode guardar. Essa é a compreensão do salmista. No versículo 14 a 16 ele vai dizer: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa, e lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E aqui ele acaba como se fosse Deus falando, e com promessas maravilhosas, mostrando quem é que Deus livra. Quem é que Deus livra? Todo mundo? Não. Quem é que Deus livra? Aquele que se apega a Deus com amor. Aquele que ama a Deus. E aquele que ama a Deus tem promessa de livramento, salvação das tribulações, respostas a todas as orações durante a angústia, presença permanente de Deus ao lado dele e glória. E o que é glória aqui? Provavelmente uma alusão a Deus colocando o seu servo em posição de honra diante das pessoas, ou pelo menos diante dos seus inimigos. Essa é a conclusão. Logo, quem lê esse salmo vai olhar e vai dizer assim: poxa,
Se isso não está acontecendo na minha vida, se eu não tenho essa proteção, se não está tudo bem comigo, dentro de mim, se não está tudo bem internamente e externamente, está acontecendo alguma coisa errada na minha vida espiritual. O grande problema que nós temos é que muitos colocam o salmo atrás da porta de casa, ou colam na porta do guarda-roupa, ou deixam a Bíblia aberta para que nenhum mal entre em casa, no rack da sala. Mas é o seguinte, nossa compreensão de mal, às vezes, é errada. Por quê? Porque nós falamos, nada está acontecendo conosco. Ou seja, o dinheiro continua na conta. Ou seja, não estou tendo nenhuma doença. Ou seja, não estou tendo problema de desemprego. No trabalho está indo tudo ok. Mas, às vezes, a vida espiritual está fracassada. Mas o resto está tudo ok. O salmo está fazendo sentido. O amor a Deus, o primeiro amor já foi esquecido, já foi deixado. Não, mas o salmo está fazendo sentido, não estou tendo problema. Às vezes a casa é uma bagunça. A esposa não gosta mais do marido, o marido não gosta mais da esposa, vivem em pé de guerra, mas não está tendo problema. Não está faltando nada. Tudo que eu quero comprar, eu compro. Às vezes, a relação entre pai e filho não se estrutura, não acontece. Mas está tudo certo. O salmo está fazendo sentido. O salmo está protegendo a casa. Me parece que os nossos valores e a nossa compreensão a respeito daquilo que é mal é que precisa ser mudado. Por quê? Quem é que usa o Salmo 91 de forma literal? Quem é que usa o Salmo 91 entendendo ele como um salmo que vai ser usado de forma literal para proteção contra tudo e todos? É uma pessoa, sabe quem? Satanás. É o diabo que usa o salmo desse jeito. E às vezes nós não entendemos que estamos usando as mesmas práticas do maligno. Por quê? Olha comigo, por favor, na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 4, no versículos 5 e 7. Nós vamos hoje dar uma passeada na Bíblia, irmãos. Mateus, capítulo 4, 5 e 7. Jesus está aí no deserto e está sendo tentado pelo diabo. De repente, olha o que acontece. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele começa a usar a Bíblia. E que Bíblia? E que parte da Bíblia? O Salmo 91. E ele começa dizendo: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Parece que a leitura de Jesus do Salmo 91 é diferente da leitura do diabo. Enquanto o diabo está falando, olha, literalmente o texto está dizendo que os anjos vão te aparar. Pula daqui abaixo, faz um show pirotécnico, todo mundo vai olhar para você, reconhecer que você é o enviado de Deus, porque os anjos vão aparar você e vão impedir que os efeitos da física aconteçam com você. Ou seja, se você pula, você cai, se esborracha, né? Os anjos vão impedir que isso aconteça. E aí todo mundo vai ver essa grande, extraordinária obra e você vai ser reconhecido. E Jesus fala, não. Deixa eu falar com você. O prudente não lê o Salmo 91 de maneira literalista. O prudente, quando está no alto do pináculo do templo, ele não pula esperando que anjos o aparem. Ele desce pela escada. Porque isso é prudência. O que nos ensina é que, às vezes, nós temos um olhar super espiritual, literalista, e pulamos muitas vezes no buraco por causa disso. É aquela velha história. Eu tenho fé que Deus quer me dar esse carro. Aí você compra o carro.
e junto com o carro vem um carnê imenso. Você não olhou para ver se você tinha condições de comprar o carnê. Depois, quando você não tem condições de pagar o carro e toma um carro de você, o que acontece? Deus não cumpriu a palavra dele, não é? Ele não enviou os anjos para te aparar. Mas você deveria ter descido de escada. Deveria ter sido prudente. É isso que as Escrituras aqui estão nos ensinando. Mas tem a forma correta de interpretar esse salmo. Qual seria a maneira correta de interpretarmos esse salmo? Jesus também nos ensina. É Ele que vai nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19 e 20. Lucas, um pouquinho para frente aí. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. O contexto aqui é, ele enviou os 70 discípulos para pregarem o evangelho nas aldeias, nas circunvizinhanças, e agora esses discípulos voltaram, estão dando o relatório, estão maravilhados de tudo aquilo que aconteceu, como os demônios eram expulsos em nome de Jesus, como os enfermos em nome de Jesus eram curados, e Jesus vai conversar com eles e vai dizer assim, Lucas 10, 19 a 20 e 20. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Jesus usando o Salmo 91. Jesus está aqui fazendo uma leitura do Salmo 91. E aí ele continua. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida, ou nos céus. Então Jesus agora faz a leitura e a aplicação desse salmo da maneira espiritual, mas da forma correta. Como é a forma correta, espiritual da aplicação desse salmo? É um alerta. É um alerta para a alegria verdadeira do poder guardador de Deus. Como é que Deus guarda o cristão? Não porque impede que os poderes das trevas cheguem até nós. Não porque os poderes do inimigo estão impedidos de tocar o cristão. E estão. Mas não se alegrem por isso. Não se alegrem porque os poderes do mal agora fogem de você. Não se alegrem por isso, não. Se alegrem pelo motivo correto. Sabe o que é o motivo correto? É o verdadeiro mal. É o verdadeiro mal que foi tirado de você. Porque antes você era um perdido. Agora o seu nome está escrito no céu. Se alegrem por causa disso. Se alegrem porque o mal, o verdadeiro mal que está sendo impedido de tocar na sua vida, é aquele mal que te leva para o inferno. É aquele mal que te conduz ao pecado. É aquele mal que te desfigura. É aquele mal que te afasta de Deus. É aquele mal que rompe com a sua relação com Deus. É esse o mal que está sendo impedido. Então se alegrem, porque o nome de vocês está sendo escrito na vida. Paulo vai entender isso aqui de uma forma maravilhosa. E ele vai expandir esse pensamento a fim de ensinar os cristãos como eles deveriam entender a proteção de Deus. A proteção de Deus no meio da guerra. Em Efésios, Paulo, que estava preso, vai escrever a sua carta aos leitores e vai ensiná-los a respeito desse estado de proteção de Deus para o crente. Por isso, abra sua Bíblia comigo agora em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20.
Olhe como Paulo vai tratar essa questão. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora Paulo vai começar a ensinar os irmãos de Éfeso a respeito dessa realidade e de como Deus guarda o cristão. Como é que esse poder disponível de Deus para guardar aqueles que o amam, que o Salmo 91 está de forma poética nos mostrando, e como esse poder todo pode se aplicar na minha vida e na sua vida para nos proteger. Paulo agora vai nos ensinar. Em primeiro lugar, ele vai falar, se revista da armadura. Ou seja, vista toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus aqui é você se vestir do próprio Cristo. Eu sei que talvez você tenha pegado um tempo na igreja onde aquele movimento de guerra espiritual era muito comum, principalmente os mais velhos de igreja, anos 90, né, final dos anos 80, anos 90, e talvez até início dos anos 2000, interpretavam também esse texto literalmente. Então, você antes de sair de casa, colocava o seu capacete, vestia a sua couraça, colocava o cinto, não podia esquecer de colocar as sandálias, né? Espiritualmente você se revestia para o dia a dia. Mas será que é isso que Paulo também está ensinando? Será que é isso que Paulo quer que nós entendamos? Entenda uma coisa. Por que nós precisamos nos revestir de Cristo? Por que Cristo é a nossa armadura? Porque é Ele que nos protege. Toda a nossa guarda ela vem de Deus. Aqui, a alusão é, a armadura guarda o corpo, assim como Deus é o esconderijo. Assim como Deus é o esconderijo do salmista. Ele está guardado no esconderijo do salmista, porque Deus é todo-poderoso. Assim também a armadura é aquilo que guarda o cristão. Porque ele está guardado dentro da armadura, protegido dentro da armadura. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona essa guerra espiritual que nós sabemos que estamos nela? Nós estamos numa guerra espiritual todos os dias e não podemos deixar de levar isso em consideração. Muitos que deixam de levar isso em consideração são às vezes enganados pelo diabo, eles são às vezes derrubados pelo diabo e eles, mesmo às vezes sendo bons cristãos, eles são enganados pelo diabo a ponto de viverem vidas muito sofridas. Porque vivem sendo acusados o tempo inteiro, vivem sendo molestados o tempo inteiro por causa das múltiplas acusações do inimigo. Nós precisamos entender o que Cristo fez por nós na cruz. Olha só, vocês já ouviram falar do dia D? O dia D foi um dia da Segunda Guerra Mundial, que é o dia 6 de junho de 1944, onde aportaram nas praias da Normandia, na França, o exército dos aliados. Eles aportaram nas praias da Normandia e aquele dia é contado na história mundial como o dia em que os aliados eles ganharam a guerra. Foi nesse dia que os aliados ganharam a guerra. Então ficou conhecido como o dia D. Agora, um outro dia que não é conhecido é o dia V. O dia V, ele aconteceu só um ano depois, que é o dia onde os inimigos, eles realmente se renderam, entregaram os pontos e a vitória se concretizou.
nós estamos vivendo essa mesma realidade. Entre o dia D e o dia V, na Segunda Guerra Mundial, os efeitos da guerra foram os mais intensos. Foi o ano onde mais morreu soldados, onde os soldados mais foram afligidos. Foi o momento mais sangrento de toda a guerra. Entre o dia D e o dia V. E nós, como igreja, estamos vivendo isso. No dia em que Cristo morreu e ressuscitou, nós tivemos a nossa vitória. Foi o nosso dia D. Sabe, conta a nossa vitória ali. Ninguém tem como tirar de nós essa vitória. Mas ainda nós estamos nesse processo de esperar o retorno do nosso Senhor, para que o dia V seja instaurado, para que o reino dele se concretize completamente, para que tudo seja tomado da glória dele. Então nós estamos nesse dia D, entre esse dia D e o dia V. Na Segunda Guerra Mundial, os inimigos, sabendo que estavam derrotados, eles foram para a guerra com muita ânsia, com muita gana por sangue, e mataram muita gente. E a Bíblia vai falar isso, que o diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, não é assim que diz as Escrituras? Ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Então, nós estamos nessa guerra espiritual, nós estamos nesse momento. Mas nós não podemos esquecer que Cristo nos deu a vitória. É por isso que nós precisamos nos vestir de Cristo. Se nós precisamos nos vestir de Cristo, o que significa essa armadura? O que significa tudo isso que Paulo está tentando nos ensinar aqui? Vamos pensar rapidamente. Ele vai começar falando o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Irmãos, o cinto era um instrumento muito especial de uma armadura. Por quê? Porque ele prendia todo o resto. Ele prendia a couraça, ele prendia com o cinto, o soldado segurava as espadas, prendia todo o resto da armadura no seu corpo, apertado, firme. Então ele está falando, olha, mantenham-se firmes, aí, cingindo os vossos lombos com verdade. Essa peça importante do acessório romano também nos fala muito a respeito de verdades espirituais. Por exemplo, nós sabemos que nossa luta é espiritual, mas a Bíblia, ela vai falar muito mais, ela tem muito mais textos que nos alertam contra os falsos profetas do que contra demônios. São muito mais textos que nos alertam contra os males que os falsos mestres podem causar do que os males que os demônios podem causar. Por quê? Por causa da verdade. Porque os falsos mestres usam a mentira. Porque os falsos mestres, eles estão debaixo desse poderio maligno. Porque o diabo é o pai da mentira. Logo, ele usa todo esse poder de mentira para tentar contaminar a igreja de Deus. Como é que nós nos asseguramos? Conhecendo as verdades de Deus em Cristo. Conhecendo as verdades que Deus revelou em Jesus. É esse o tipo de cinto que nós precisamos ter. Apertar todo o resto com essas verdades. Se é o que nos segura, o que nos firma. Ele vai falar também, olha, vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça era um couro que era colocado por cima para evitar, ou para impedir, ou pelo menos para diminuir o potencial de uma estocada. Seja com lança, seja com espada. Aí ele está falando, então vista-se com a couraça da justiça. Mas que justiça é essa? São os nossos atos de justiça? É aquilo que nós podemos fazer como justos? Não. Até porque não podemos fazer nada como justiça.
Nós precisamos nos vestir da justiça de Cristo. Nós precisamos entender que Ele foi o justo de Deus, que foi crucificado e morto. Nós precisamos crer na justiça dele. E é porque muitos cristãos não entendem isso, que a nossa justiça está em Cristo, que eles são constantemente acusados pelo diabo. Você fez isso de novo, né? De novo você caiu nessa área. Você é um crente, um mau crente. Você não serve para ser crente. Não, olha os outros aqui, todos eles santos, mas você não merecia estar aqui. Você não merecia estar nesse meio aqui. Eu conheço você. Vai falar que você nunca passou por isso. Vai falar que isso nunca passou aqui na sua cabeça. Porque é isso que o diabo tenta fazer. E nessa hora, sabe o que nós fazemos? Nós nos despimos de toda a nossa autojustiça, de toda a nossa autojustificação, e falamos assim, nós não prestamos mesmo, nós somos pecadores mesmo, nós somos maus mesmos, mas Cristo venceu na cruz por mim. E aí, você resiste ao diabo, e o diabo tem que fugir de você. Por causa da justiça de Cristo. E aí ele vai fugir de você, ele não vai ficar na sua frente. Ele vai continuar dizendo: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz, o soldado ele tinha uma semibota de couro para evitar que ele machucasse os pés durante a batalha. Por quê? Se eles estivessem descalços, os inimigos jogavam objetos pontiagudos no campo de batalha para que eles pudessem furar os pés, machucar os pés e ficassem inabilitados para o combate. Mas aqui, eles estão calçados, e os pés estão protegidos. E qual é a proteção para os pés? O próprio Evangelho. O Evangelho que traz a paz. O Evangelho que nos dá paz. E como é que nós entendemos que paz é essa? É a paz só porque tudo está dando certo? Não, você está no meio de uma batalha. As coisas podem não estar tão confortáveis. Então, que paz é essa no meio da batalha? A paz que Cristo pode nos dar e que excede todo o entendimento. É essa paz. É a paz que o Evangelho nos ensina. E que paz é essa, irmãos? Que o Evangelho nos ensina? É aquela paz que você não tinha com Deus antes de ser um cristão. Porque antes de ser um cristão, você era inimigo de Deus. Você imagina você na vida ter o diabo como inimigo, mas também Deus como inimigo. Porque é isso que as Escrituras vão dizer. Quando nós não estamos em Cristo, a nossa posição diante de Deus é como se fôssemos inimigos, como se estivéssemos lutando contra Ele. Mas agora, na cruz, Jesus celebrou a paz. E nos atraiu com amor para Ele. E por causa dessa graça maravilhosa do Cristo que nos atrai para Ele, nós estamos em paz. Deus não é mais o nosso inimigo. O Evangelho nos reconcilia com Ele. Nós temos paz e por isso nosso coração pode ficar em paz. Em paz. Ele vai continuar e ele vai dizer: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo aqui é um instrumento fantástico. Por quê? Nessa época, existiam as setas inflamadas. Os guerreiros inovaram a arte da batalha. O que eles fizeram? Eles começaram a pôr fogo na ponta das flechas. Então, os escudos simples de antigamente, eles jogavam as flechas e o escudo pegava fogo, porque ele estava embebido de material inflamável. Então os escudos pegavam fogo. Agora, nesse tempo aqui, não. Os escudos, eles tinham uma dupla camada de madeira. Quando eles jogavam as flechas inflamadas, a flecha, ela pegava na primeira parte do escudo e ela apagava. Ou então o escudo, ele era feito de couro de animais e ele era molhado durante as batalhas. Então toda seta que era jogada, ela batia no escudo e ela apagava.
Então, qual é a nossa fé que apaga essas setas inflamadas do diabo? A nossa fé. Mas que fé? Que fé é essa? Fé todos nós temos em alguma coisa. Portanto, não é o fato de termos fé que é o nosso escudo, mas é o fato de termos fé naquilo que é certo. Fé em quem, então? Fé em Cristo. Fé suficiente para você não crer em uma mentira, porque você pode ter fé e ser uma fé genuína, mas é uma fé em uma mentira. E essa fé nessa mentira vai acabar levando você à perdição. Então você precisa ter fé naquilo que é correto. É esse o ensinamento. Você precisa ter fé em quem que Paulo está ensinando? Na pessoa de Jesus. Ele é a nossa armadura. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é justiça. E Ele imputou a justiça dele em nós. Porque Jesus celebrou a paz. Ele é a nossa paz. E mais, porque Jesus é o Evangelho. À medida em que nós cremos nisso, nós estamos nos vestindo de Cristo. E por fim aí, ele vai dizer assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? O capacete era feito de couro e de peças de metais naquela época. Isso está falando de certeza de salvação. Eu sei que todas as vezes que a gente fala de certeza de salvação, muita gente fala assim, mas isso aí ninguém pode ter, né? Pode e deve. O cristão tem que ter convicção da sua salvação. Por quê? Porque salvação não depende dele. A salvação depende de Cristo. Ele precisa entender que o dia D já foi conquistado. E esse general que conquistou o dia D vai conduzir o exército dele até o dia V em segurança e em vitória. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter angústia? Vai. Vão ter as dificuldades da vida? Vão. Mas nós ainda seremos vitoriosos. O exército vai ter a vitória. Como é que alguém pode perder a certeza da salvação? Consciência ferida por um pecado. Uma doutrina errada. Por exemplo, se você acha que a salvação depende de você, da sua constância, dos seus esforços, da sua capacidade de conciliar as promessas de Deus e de manter as bolinhas da espiritualidade em pé. Se você acha que tudo depende de você e não depende da grande, graciosa soberania de Deus, pode ter certeza, em algum momento, quando você fraquejar, e você sabe que você fraqueja, eu fraquejo, você vai ter dúvidas e o diabo vai alcançar a vez contra você. Mas ele vai dizer também, usa a espada do Espírito. E qual que é essa espada do Espírito? Na época era uma espada mais curta, não era aquela espada longa, que ficava na cinta. E ele usava para se proteger num ataque corpo a corpo. Porque aqui todos os instrumentos são de defesa. Nós não atacamos, o exército não ataca. Por quê? Porque nosso exército já é vitorioso, irmãos. Nós não saímos por aí como caça-fantasma, caçando demônio. Não precisa. Nós já temos a vitória. Nós já somos vitoriosos. O melhor exemplo do uso da espada é o próprio Jesus. Quando, na tentação, o diabo chega para ele e fala assim, se tu és o Filho de Deus, escrito está. Sabe o que Jesus diz? Também está escrito. Quando alguém tenta convencer você de alguma mentira, você tem convicção bíblica. As suas convicções estão muito bem fundamentadas, sedimentadas. E isso é a espada com que você fere o inimigo, com que você fere o mal. Quando o diabo tentar você, fazendo com que você se sinta ridicularizado, menosprezado, inferior, você sabe usar a espada, porque era isso que ele fazia com Jesus. Ele tentou colocar dúvida nele. Se tu és filho de Deus. Essa era a tentação. Será que você é filho de Deus mesmo? Tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que... Jesus fala, tenho. Por quê? Porque escrito está. Porque escrito está.
e porque escrito está. Nós precisamos começar a dar respostas assim, irmãos, aos problemas, às nossas lutas. Quando algum problema se abater, você sabe, escrito está. Quando alguém tentar fazer com que você se distancie de Deus, você diz, escrito está aqui. Isso protege você, porque a nossa luta não é nesse mundo natural, expulsando demônios daqui e dali. Não, a nossa luta acontece aqui, na mente. O campo de batalha está aqui, é aqui que o diabo quer vencer você. E como que o crente se apropria dessa armadura? Como que o crente se veste de Cristo? Paulo vai nos ensinar aí dizendo, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe de uma coisa? Se veste da oração, se veste da armadura, orando, orem. Aprendam a orar, a conhecer as Escrituras, a saber mais de Deus. Mas não ora só por você, não. Lembra que no exército tem alguém do seu lado que você precisa proteger, porque vocês são um único exército. Ora também pelos santos. Sabe, nós somos esse exército e nós cuidamos uns dos outros. Aí Paulo vai acabar falando assim, orem também por mim. Sabe por quê? Porque eu estou nesse exército também. Eu estou preso. Olha, mas está tudo ok. Está tudo ok, a minha situação não está boa aqui não, mas eu estou vestido de Cristo e eu estou sendo guardado por Ele. O Salmo 91 está se cumprindo na minha vida. Deus nunca vai deixar que nenhum mal te alcance para te roubar dele. Sabe por quê? Porque você está na mão dele. Porque a Bíblia, na oração de Cristo, vai dizer, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu seguro na minha mão e ninguém pode tirá-los de mim. Ninguém pode tirá-los de mim. É esse o tipo de proteção. Não é contra as situações do dia a dia, as vicissitudes da vida, os desastres, as circunstâncias. Não. Mas é uma visão muito mais gloriosa. É a certeza de que o seu Deus está sempre ao seu lado, conduzindo você para a glória. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar?